Elon Musk alertou que a humanidade está completamente despreparada para as gigantescas erupções solares que se aproximam com nossa crescente dependência de tecnologia e satélites. Em 16 de setembro de 2022, aconteceu na África e no Oriente Médio um apagão de ondas curtas de rádio, resultado de uma explosão solar que surgiu de manchas solares. Essa explosão liberou pulsos de raios-X e radiação UV extremamente fortes. Todas as frequências abaixo de 25 MHz foram afetadas por até 1 hora após a explosão solar. A escala Richter usada para medir terremotos é semelhante à forma como as fortes explosões solares são avaliadas. Cada letra sucessiva do sistema de classificação para erupções solares representa um aumento de 10 vezes na produção de energia. Essas categorias são A, B, C, N ou X. As explosões solares são apenas um pouco mais poderosas do que a emissão de radiação do Sol. Elon Musk, em uma entrevista recente, afirmou que a humanidade está completamente despreparada para uma gigantesca erupção solar que é inevitável. Mas quão perigosas são essas explosões solares? Junte-se a nós enquanto falamos tudo sobre essas perigosas explosões solares e tudo o que poderia acontecer com o nosso planeta Terra. Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao mundo das curiosidades, onde trazemos a você todas as notícias mais interessantes sobre esse mundo curioso e as novidades mais intrigantes sobre o nosso universo. Mas antes de começar, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis que estaremos trazendo aqui para você. De acordo com Elon Musk, a erupção solar que aconteceu em 16 de setembro de 2022, da mancha solar AR3098, era de classe M8, o que significa que era quase tão poderosa quanto uma de categoria X, que é a mais forte, o apagão de rádio. Foi classificado como uma ocorrência de categoria intermediária R2, pela seção meteorológica do Reino Unido. R1 é pequeno, enquanto R5 é extremo. Acredita-se que uma ejeção de massa coronal, ou CME, da esfera coronal do Sol, uma concha de plasma de 1 milhão de graus, que se estende a milhões de quilômetros da superfície do Sol, ou seja, um possível conjunto com a erupção solar de acordo com os especialistas em clima espacial. Os meteorologistas espaciais do Reino Unido prevêem que a ejeção de massa coronal, CME, pode levar a um nível G1 ou pequena instabilidade geomagnética. Se nossa dependência de tecnologia e satélites que são menos protegidas da atividade solar aumentar, tais ocorrências podem ser perigosas. Isso ficou claro em 4 de fevereiro de 2022, quando 38 satélites Starlink da SpaceX começaram a cair do céu como resultado de uma pequena tempestade geomagnética da classe G1. Uma tempestade geomagnética e ejeção de massa coronal CME foram provocadas por uma explosão solar da classe M1. Como uma tempestade supostamente pequena pode causar danos substanciais conforme descrito. Em um relatório publicado na revista de clima espacial Tongdang, o principal autor da Universidade de Ciência e Tecnologia da China disse que, embora a tempestade fosse pequena, ela injetou mais de 12 gigawatts de energia na atmosfera da Terra. Para você ter uma ideia, cada gigawatts pode abastecer até 500 mil casas, totalizando nesse caso, energia para até 6 milhões de residências. Com o arrasto aerodinâmico do satélite significativamente aumentado como resultado da energia adicional que aquece a atmosfera da Terra, apenas 10 dos 49 satélites Starlink que foram lançados pelo foguete Falcon 9, em 3 de fevereiro sobreviveram. A SpaceX teve que fazer outro lançamento com o foguete Falcon 9, carregando novos satélites Starlink, explicou Elon Musk. Em um esforço para diminuir as influências atmosféricas que contribuíram para a confusão do Starlink no início deste ano, os satélites serão colocados em órbitas mais altas. Os cientistas alertaram que as erupções graves se tornarão mais frequentes, à medida que o Sol se aproxima do ciclo solar 25, com a atividade das manchas solares projetadas para ter o seu pico em 2025. Apesar do fato de que as erupções solares serem notoriamente difíceis ou impossíveis de prever, desde a descrição do ciclo solar 1 em 1755, círculos solares foram observados e geralmente duram 11 anos.
cerca de 160 anos atrás ocorreu o maior episódio de erupção solar dos últimos 500 anos. Richard Carrington, um renomado astrônomo solar da Inglaterra, estava monitorando manchas solares em 1º de setembro de 1859. Richard Carrington notou que 2 pontos de luz branca apareceram acima das manchas solares, enquanto ele desenhava o que tinha visto na manhã seguinte. Antes do amanhecer, as auroras nas cores vermelho, verde e roxo iluminaram os céus de todo o mundo, incluindo o Caribe. Isso resultou no sistema de telégrafo ser danificados e seus operadores serem eletrocutados, sem falar nos papéis dos telégrafos que foram incendiados. Os cientistas estimam que a explosão solar em questão era de uma classificação X, 45, tornando a mais poderosa tempestade já observada. O episódio é conhecido na história como o evento de Carrington. As explosões solares de vidro X causaram danos em outros incidentes mais recentes, provando seu potencial perigo, explica Elon Musk. Uma explosão solar em 1972 interrompeu um serviço de telefonia de longas distâncias nos Estados Unidos. 6 milhões de canadenses ficaram sem eletricidade por 9 horas devido a uma explosão solar em 1989. Além disso, no dia da Bastilha em 2000, uma explosão solar da classe X5 causou um curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Cientistas que estudam o clima espacial alertaram que as coisas estão começando a ficar bastante complicadas, à medida que o ciclo solar se aproxima do seu pico. Na realidade, o Sol já esteve mais ativo do que o esperado ao longo desse ciclo, e esse último ano já vimos várias erupções solares de classe X. De acordo com especialistas, à medida que o ciclo se aproxima de seu auge, devemos antecipar mais tempestades geomagnéticas, incluindo tempestades poderosas e moderadas. Satélites e sistemas de navegação sofreriam interferência durante fortes tempestades. A atmosfera solar era um assunto relativamente básico entre os anos de 1600 até 1800. A luz do Sol era tudo o que era necessário para investigar. Você pode dividir essa luz em seus comprimentos de ondas individuais passando através de um prisma, que se separaria em comprimentos de onda que variam de ultravioleta a infravermelho e todas as cores intermediárias. O disco do Sol pode ser visto de perto colocando um filtro solar sobre o telescópio, ou criando uma imagem projetada do Sol, que mostrará qualquer geração do Sol, ou poderá assistir a um eclipse solar total, a exibição mais impressionante da natureza para ver a coroa solar. O astrônomo solar Richard Carrington rastreou uma mancha solar irregular incomumente grande em 1859, que teve um impacto profundo em como isso foi percebido. Brilhos sem precedentes, e uma duração de 5 minutos de um clarão de luz branca, foram repetidamente vistos pouco mais de 18 horas. Depois a Terra experimentou a maior tempestade geomagnética da história globalmente. Inclusive no Equador as auroras eram visíveis, pessoas no Brasil que acordaram à noite e confundiam como a luz do dia, apenas com a luz da aurora que se formou. Além disso, os sistemas de telégrafo começaram a queimar e iniciar chamas, enquanto eram completamente desconectados. Descobriu-se que essa foi a primeira detecção de uma explosão solar, um tipo de clima espacial que agora temos. Se uma catástrofe dessas proporções que aconteceu em 1859 acontecesse hoje, resultaria em trilhões de dólares em prejuízos em todas as áreas espaciais. O que todos nós precisamos saber é que as duas coisas que vêm à mente quando pensamos no Sol é sua fonte interna de energia, a fusão nuclear em seu núcleo, e a radiação que produz de sua fotosfera, que aquece e alimenta uma ampla gama de atividades biológicas e químicas na Terra e em todo o sistema solar. Claro que existem processos mais significativos envolvendo nosso Sol além desses dois, de acordo com Elon Musk. Se realmente queremos evitar o pior cenário para um incidente como esse, precisamos começar investindo na detecção precoce. Embora seja possível para os humanos observarem o Sol à distância e determinar as explosões de vento em ejeções de massa coronal, que pode representar uma ameaça para a Terra, ainda assim temos poucas informações. Podemos determinar se esta ocorrência teria um efeito potencialmente desastroso em nosso planeta.
monitorando os campos magnéticos das partículas carregadas que se deslocam do Sol para a Terra, e comparando-as com a direção do campo magnético na Terra naquele instante específico, mas ainda estamos engatinhando para prever esses acontecimentos. Agora queremos saber, qual a sua opinião sobre essas erupções solares? Você acha que devemos ficar mais alertas com tudo isso? Diga-me aqui nos comentários a sua opinião, e se você gosta das notícias, mistérios e descobertas que trago aqui para você. Obrigado por ficar até o final desse vídeo e até logo!